Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, estamos de volta aí depois de várias doenças, mas estamos bem, estamos aqui de volta para falar da nova contratação do Tricolor, Raniel. Raniel que veio do Cruzeiro, que lá ele era tido como uma joia, como uma promessa, e eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre números, sobre as características do Raniel e também o que eu acho dessa contratação, novo centroavante do São Paulo, que para mim o ponto principal, o ponto mais positivo que a gente tem dessa contratação é que a gente finalmente tem uma pessoa, um jogador para disputar a posição com o Pablo, que antes não tinha essa disputa. Eu acho isso muito bom para o elenco. Eu vou começar falando para vocês aqui um pouco dos detalhes da negociação. Eu falei para vocês lá na minha página, se você ainda não segue, @umbarbudotricolor no Instagram, eu falei para vocês que o Raniel vem de graça. E de fato ele vem de graça. O São Paulo não vai ter impacto na folha salarial agora. O jogador só vai custar alguma coisa para o São Paulo ano que vem, em 2020. Por enquanto, o intermediador custeou a vinda do jogador para o São Paulo. Vai bancar isso porque o Cruzeiro, como vive uma crise financeira, eles precisavam do dinheiro agora. Raniel custou 13 milhões e, como eu falei, só vai impactar no orçamento do São Paulo ano que vem. Começando a falar dos números aqui do Raniel, ele tem 88 jogos pelo Cruzeiro, ele está lá desde 2016 e tem 14 gols marcados. Isso dá uma média de 0,15 gols por jogo. É realmente uma média muito baixa para um centroavante, uma média muito baixa para um jogador de ataque. Porém, quando a gente vai analisar esse número do Raniel, a gente tem que levar em consideração várias coisas. Como eu falei, ele chegou no Cruzeiro em 2016. De lá para cá, ele nunca se firmou como titular. Na maioria das vezes, ele foi reserva do Cruzeiro. Vezes entrando no decorrer do jogo, vezes entrando só para ganhar ritmo, porque é um jogador que se contundiu muito. Ele é tido como a joia, mas ele se contundiu muito, isso atrapalhou muito a carreira do Raniel até agora. Em 3 anos fazer apenas 88 jogos é realmente um número bem pequeno, e 14 gols também é um número ridículo, na verdade, para um atacante. Eu peguei aqui um número bem interessante, que é dos últimos 5 jogos do Raniel pelo Cruzeiro. Os últimos 5 jogos que o Cruzeiro fez. Em 2 ele não entrou na partida, e em 3, que foi contra o Fortaleza, contra o Corinthians e contra o Huracan, ele entrou em torno de 20 a 25 minutos. Então imagine você que entra no jogo, que está todo mundo lá quente no momento, você entra no jogo 25 minutos, você que acabou de dar aquela aquecida de leve, e cara, entra no jogo que a maioria das vezes já está decidido, o pessoal está só tocando de lado, e você tem que entrar no jogo e fazer gol, é difícil. Então, olhando por esse lado, é complicado você julgar os números do Raniel tão friamente assim, porque é um jogador que não era titular absoluto do Cruzeiro. Eu consigo, por exemplo, analisar o Pablo, que é um jogador que quando entrou no São Paulo na equipe titular, entrou como titular e jogou o jogo inteiro. O Raniel não, ele entrava no Cruzeiro 20 minutos, 30 minutos, não entrava em jogos, não tinha sequência de partida. Quando o jogador entra assim na equipe, quando ele tem a sequência de partidas dessa forma, não tem muito o que falar sobre ele. Você não tem como fazer uma análise completa sobre isso. Partindo agora para as características do Raniel, a gente começa falando que ele tem 1,81, ele tem um bom porte físico, apesar de não ser um jogador muito pesado assim. O que mais me chamou a atenção nele é a agressividade. Ele não é aquele jogador que vai se esconder em campo, ele luta no jogo, ele disputa a bola com o zagueiro, ele vai para cima, ele não tem medo de chutar. Ele tem um ótimo chute, um ótimo passe. Ele realmente é um centroavante. Qual é a vantagem que eu vejo dele levando em relação ao Pablo? O Pablo fez uma boa temporada no Atlético Paranaense. Veio para o São Paulo para atuar como centroavante. No Atlético Paranaense ele não jogava como centroavante. Por vezes o Pablo fazia gol numa jogada que ele tinha que finalizar. Como assim finalizar? Ele praticamente não tinha trabalho de ir por trás do zagueiro, não tinha trabalho de construir a jogada, nem era chute de fora da área. Era só para completar a jogada, ou seja, a jogada toda se desenha, toca para o lado, o Pablo empurra. Era a maioria dos gols do Pablo feito assim. O Raniel é diferente. É chute de fora da área, é jogada que ele constrói,
é jogada que ele vai para cima do zagueiro e finaliza, é jogada que ele ganha de cabeça do zagueiro. Então, no meu ponto de vista, ele leva vantagem em relação ao Pablo com isso. Por quê? Lógico, hoje o Pablo tem mais nome que o Raniel, muito mais nome. Mas o Raniel chega com esse faro de gol, com esse conhecimento da posição, muito mais do que o Pablo. E lembrando que o Pablo, por mais que a gente coloque hoje realmente ele como titular do São Paulo, ele não é um jogador que fez muito a merecer para isso. Então, eu vejo nessa contratação do Raniel uma disputa realmente ferrenha, cara. Uma disputa que a gente pode esperar para ver um Raniel brigando por posição com o Pablo. Outra boa característica que eu vi dele é o passe. Ele realmente no Cruzeiro dava muitos passes. Não necessariamente para gol, mas passes para construção de jogada que terminava em gol. Eu não vejo ele como aquele centroavante que só está lá para finalizar a jogada. Ele consegue construir. Até por isso ele atua como centroavante e consegue atuar como um meia ofensivo se for necessário. Como eu falei para vocês, ele no Cruzeiro era uma joia. O que realmente pediu ele de, cara, se firmar foi as contusões. E eu vejo isso como o ponto mais negativo do Raniel ter vindo para o São Paulo. É um jogador que de fato tem talento, é um jogador que de fato sabe jogar bola, sabe jogar muito bem, é um bom jogador. Mas ele sofre com contusões e o São Paulo não tem um bom departamento médico. Com a saída do Carlinhos Neves, esse novo cara que chegou aí para o São Paulo, isso tudo é uma incógnita. Pode ser que piore, mas pode ser que melhore talvez. Eu acredito que se ele não tiver problema de contusão e tiver chance no São Paulo, a gente contratou um ótimo jogador. Eu não entro muito no mérito de valores, porque se o jogador joga muito, se ele mete gol pra caramba, se ele mete gol mais que o Pablo, ele foi mais barato que o Pablo. Então, com certeza vai ter valido a pena. Outra coisa muito boa, ele é muito novo, cara, 23 anos, ele com certeza vai ser vendido mais pra frente e vai dar um retorno muito maior do que de 13 milhões. Lembrando, o Cruzeiro tem uma parcela da vida futura de Raniel e o São Paulo vai ficar com 50% dos direitos do atleta. Vale lembrar que ninguém aqui é besta. O intermediário que bancou essa transferência do Cruzeiro para o São Paulo do Raniel vai ter uma fatia desse valor com certeza e vai ter o valor devolvido para ele. Então por que São Paulo aceitou isso? Porque o São Paulo está quebrado. O São Paulo não tem mais dinheiro para gastar esse ano. Então as transferências que vão acontecer ou vão ser empréstimo ou através de um intermediador. Porque dinheiro mesmo para gastar com contratação o São Paulo não tem. Lembrando que a gente ainda precisa de um lateral direito. E para finalizar, eu vou falar para vocês o que é que eu acho do Raniel. Como eu falei para vocês, o São Paulo estava naquela entre eu trazer o Raniel ou o Luciano. Lógico, dá para trazer os dois. Eu vejo o Luciano atuando mais pela beirada do campo. Eu acho difícil agora a gente trazer o Luciano, já que já trouxemos o Raniel. Eu prefiro o Luciano porque eu acho ele mais goleador. Ele se destacou muito no Fluminense e é um jogador que impõe respeito. Acho que hoje no São Paulo, para a gente mudar essa fase, a gente precisa desse jogador que impõe respeito, que, cara, peita o adversário, que vai para cima, que não tem medo. E eu preferi o Luciano por causa disso. Mas já que a gente trouxe o Raniel, pelo menos trouxemos alguém nessa janela, né? Tava caminhando ali para São Paulo não trazer ninguém, pelo menos trouxemos um reforço. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixe seu like. Me fala o que é que você achou da contratação do Raniel aí nos comentários. E deixe dica de vídeo também, se você quiser, beleza? E até o próximo.